Oi, gente. Eu acabei de chegar de uma palestra que fui dar agora numa turma que estava fazendo um curso se preparando para o primeiro emprego. E daí veio também a necessidade de refletir um pouco sobre a outra ponta, né, dessa linha, que a gente viu as pessoas que estão entrando agora no primeiro emprego, mas também a necessidade de saber o que fazer quando você chegar na outra ponta dessa linha empregatícia, né? Dessa linha produtiva, dessa linha profissional. Até porque a gente já começa a ver que quando as pessoas estão se aposentando, pelo menos assim, na nossa realidade local, as pessoas estão se aposentando e aí elas começam a abrir uma porta para ficarem deprimidas, porque elas tinham feito um projeto de vida até a parte produtiva, né? Até a parte que empregava e não foram instruídas ou não tiveram a oportunidade de planejar a parte de quando o mercado de trabalho te considera improdutivo, que chega numa idade legal, né? Que até te obriga, vamos dizer assim, a aposentar-se compulsoriamente, porque a sua saúde ou a sua condição já não te permite continuar mais naquela ação. E muita gente, quando ela entra no primeiro emprego, quando ela entra no trabalho, já é pensando no tempo de se aposentar. Então, com base na observação, né, dessa realidade, eu indico para vocês, primeiro, assistir o filme o Estagiário, né? É assim que ele encontra assim algumas plataformas de vídeo. O estagiário, ele é um senhor, né? Que ele começa logo parafraseando Freud, dizendo que segundo Freud, amor e trabalho, isso é a vida. E no caso dele, ele tinha perdido a companheira dele e tinha se aposentado. Então ele começa a relatar toda a sua trajetória do que é viver aposentado, né? Do que é viver. E aí ele começa a dizer lindo, a princípio a gente tem como se fosse férias permanentes, mas também chega no momento em que isso também você não consegue mais administrar, é que enjoa viajar tanto, ou não viajar, ou ficar em casa sem fazer nada. E é a partir daí que ele dá a proposta, né, é, como tornar a vida produtiva, depois que consideraram ela improdutiva. Então, é a partir desse olhar dele que ele começa a trabalhar na perspectiva do que fazer depois do que o mercado considera improdutivo. E é aí onde ele se candidata a ser um estagiário, né? Porque ele já tem todo e ele faz um vídeo de apresentação e ele traz toda uma experiência que ele viveu no setor privado, que isso pode contribuir muito para quem está chegando. E na verdade, é, a empresa, né, para a qual ele foi, no segmento de roupas que é vendido via internet, ela estava implantando um programa de estagiário sênior e por isso que ele veio essa oportunidade. Agora, claro, né, ele também se tornou empregável porque ele começou a se apresentar através de um currículo digital em que ele grava um vídeo de 2 minutos, de 1 minuto, né, dizendo o que ele é, o que ele pode fazer, o que ele pode contribuir, apesar da idade dele, 72 anos, mas o que ele pode contribuir para aquela empresa. E aí começa a trajetória dele, né? É um filme muito interessante para se assistir, se observar, também para que a gente possa se planejar, né? De como vai fazer depois que entrar neste tempo considerado improdutivo. E no final do filme, é como se ele deixasse um desejo de uma continuação, só que ele vindo como CEO. Vocês, quando observarem o filme, que assistirem, que ela está procurando um CEO para a empresa dela, né? Porque os fornecedores assim colocaram como condição. E daí ela vê, a gente que está assistindo vê nele esse CEO que ela estava procurando pela experiência dele. E aí ele começa a dizer, né? O segredo da vida é continuar sendo produtivo. E é a partir dessa fala dele
do ator, né, que ele começa o Robert De Niro, que ele começa a trazer essa reflexão. Como me tornar produtivo numa época, numa idade de aposentadoria. Porque essa produtividade que ele encontrou como meio o ser estagiário de uma empresa, né? A gente vai precisar buscar também essa produtividade, seja alguma coisa que você gosta muito de fazer, seja um hobby que você não tinha tempo para desenvolver, e a partir desse momento que é considerado improdutivo mediante a aposentadoria, você começar a desenvolver, né, essas atividades que te mantenha produtivo, que faça você levantar, que faça você construir uma nova rotina. Então, o ato de levantar, de ter horário para cumprir, de ter tarefa, de ter metas para fazer, isso ajuda muito, principalmente numa idade que você não tem essa obrigatoriedade explícita. E a gente começa a ver quando vai visitar alguns idosos que, enquanto a gente está na idade produtiva, né, tem um dia altamente corrido, com muitas atividades, que às vezes você chega a trabalhar 10, 12 horas por dia. Conversando com uma pessoa aposentada, ela diz logo: nossa, e eu perdi a noção dos dias, eu perdi a noção do horário, de feriado, porque para mim todo dia é feriado. Então, eu escuto, né, alguns idosos dizerem isso. Eu queria ter essa produtividade e ter esse tempo que você não tem. Eu tenho tempo demais, né? Você não tem tempo para fazer essas coisas. Então, com base nessas observações que a gente tem tido, né, a partir da experiência dos idosos que se aposentam, é bom que a gente já vá pensando no nosso plano B. O plano A que a gente foi culturalmente construído, né? Para pensar, então profissionalmente eu vou ser assim, vou arrumar um marido, uma esposa, eu não vou ter ninguém, vou ter filho, eu não vou ter ninguém. Então, fizemos um projeto todo dessa idade produtiva, mas esqueceram de nos passar que é necessário também um projeto para a idade a qual é considerada de improdutiva. Manter-se ativo, né? Este é o segredo para garantir uma mente saudável, para garantir uma mente, uma fuga da depressão, afastar a depressão da gente, porque a gente começa a fazer e a desenvolver coisas que nos fazem bem, coisas que nos fazem continuar ativos. Eu deixo aqui essa dica de filme para vocês, vale a pena pensar, e também essa dica de reflexão, como é que você vai organizar o seu projeto, o seu plano B para a sua outra metade da vida. Agradeço a vocês que estiveram aqui, peço que curtam esse vídeo, tá? E se inscrevam no canal. Compartilhem também para que outras pessoas elas possam ter acesso a essa reflexão e começar desde hoje, isso mesmo, começar desde hoje já a programar o seu projeto de vida produtivo para a sua vida improdutiva. Manter-se ativo, manter-se ativa. Esse é o segredo. Vamos agarrar essa oportunidade e aguardo vocês aqui no próximo vídeo.